Fala aí, seus domingueiros preguiçosos. Vamos falar de futebol? Até porque acabei de acompanhar aqui o Bayern de Munique vencendo o Freiburg na segunda rodada do campeonato alemão, na Allianz Arena, o primeiro jogo em casa na temporada, a primeira vez que Vincent Kompany comanda o time na Allianz Arena, 2-0, não tomou gol, chegou aí a 2 jogos, 2 vitórias, só 3 times fizeram isso na Bundesliga até aqui, o Heidenheim e também o RB Leipzig. Então tá tudo certo, né, Quesada? Calma, devagar com o Andor, que o santo é de barro e o resultado foi melhor do que a exibição. Inclusive eu gostei mais do primeiro jogo do Bayern de Munique do que desse segundo jogo. Obviamente que no primeiro teve mais desequilíbrio defensivo, mas esse segundo jogo, especialmente pelo segundo tempo, deixou a desejar. Primeiro tempo bom, segundo tempo abaixo, a gente vai comentar o porquê. Claro que tem muitas mudanças em relação à temporada passada, o estilo de jogo, o Kompany tentando imprimir o que ele pensa de futebol e até por isso vai demandar um tempo para o Bayern de Munique se acostumar e jogar o que o Kompany quer e vamos ver se isso vai acontecer também. Mas temos críticas a fazer. Portanto, eu quero a opinião do torcedor bávaro aqui nos comentários. Já que foi no comentário, chegou, deixou o like, se inscreveu no canal, cumpriu todos os protocolos de segurança e bora falar do jogo em si. Mudanças, né? Perante o primeiro jogo contra o Wolfsburg, o Kompany mudou 2 jogadores, mas mudou o esquema e muito a cara do time com essas 2 mudanças. Quais foram as mudanças? Os 2 laterais, né? Começou contra o Wolfsburg com Sacha Boey e também com o Davis. Quando o Bayern de Munique tiver a proposta de jogar com caras mais ofensivos, né, dentro dos corredores, nas laterais, esses 2 vão funcionar bem. Só que mudou, colocando o Kimmich na direita e o Rafael Guerreiro na esquerda. Então, a escalação do Bayern foi um 4-1-4-1. Em alguns momentos teve variações táticas ali, muita construção com 3 homens, depois lá na frente aproximação, o Harry Kane puxando mais a marcação e outros pisando na área, enfim, muitas coisas dessas aconteceram, mas é um 4-1-4-1. Manuel Neuer no gol, o Kimmich na lateral direita, o que eu acho curioso, porque eu achei que o Kimmich seria jogador de meio campo e ninguém iria tocar nessa temporada, algo que a gente já vê que não vai acontecer. Inclusive o Kimmich recentemente deu uma entrevista falando que para ele pouco importa jogar ou na lateral ou no meio campo, o que a gente sabe que não é bem verdade, porque ele prefere jogar no meio campo, mas enfim, jogou de lateral direito. O Upamecano e Kim Min-jae, a dupla bomba relógio, que foi melhor, vamos dar o crédito, do que no jogo anterior, foi melhor, mais seguro, enfim, teve um ou outro errinho ali que poderia complicar as coisas, mas do primeiro jogo, que foi uma catástrofe, para esse, melhorou. E na esquerda o Rafael Guerreiro. Detalhe, com esses 2 laterais que têm características de construir por dentro no corredor, os 2 alas que eu já vou citar baixavam também. E muitas vezes a gente viu o Rafael Guerreiro por dentro e o Kimmich por dentro. No 4-1-4-1, o primeiro homem ali de proteção à frente da defesa, o Pavlovic. E aí que está o pulo do gato. Eu acho que o Pavlovic não sai mais do time, tá? O Kompany já fez elogios a ele. O Tuchel basicamente teve que colocar o Pavlovic porque o rendimento dentro de campo se justificava e eu acho que já há um amadurecimento ali. O Pavlovic ele é muito bom no controle das ações, dita ritmo de jogo, é muito bom passador, não apenas o cara que vai passar para trás ou para o lado, mas ele vai conseguir dar um lançamento interessante, vai conseguir municiar jogadores que estão entre linhas, enfim, é bom. Pavlovic é bom e parece que é para ficar nessa posição. À frente dele, 4 jogadores, 2 mais por dentro, o Musiala e o Olise, o Gnabry pela direita e o Matistel pela esquerda, ou seja, Tel como titular e o Harry Kane mais centralizado lá na frente. O que eu não gosto dessa formação? Primeiro que eu gosto do Bayern com 2 volantes, eu acho que dá mais vazão ao meio campo e acho que também protege melhor a defesa. Como o Freiburg, na concepção do Kompany, e assim foi no primeiro tempo, iria mais se defender e abdicar de atacar, ele quis ter mais jogadores no último terço de campo com qualidade para ser disruptivo perante uma defesa bem postada, né? O Freiburg compactou muito bem, marcou muito bem no primeiro tempo, inclusive nos primeiros 20 minutos o Bayern de Munique não estava conseguindo jogar, então a ideia do Kompany era ter mais poder de fogo ali nesse último terço, e por isso optou por essa escalação. Como eu ia dizendo, o que eu não gosto dessa escalação é o Olise fazendo o papel mais por dentro.
basicamente atrás do Harry Kane, né? Porque o Musiala até dava 2 passinhos atrás muitas vezes para iniciar a jogada de frente, mas o Olise fica muito preso ali. E aí você perde talvez a principal característica do Olise, que é o enfrentamento 1 contra 1 na ponta, exatamente por ter o Harry Kane dentro da área. Ele desequilibrando, consegue fazer uma jogada de linha de fundo com facilidade, consegue ser um pesadelo para o lateral e para o zagueiro do lado esquerdo. Enfim, eu gosto do Olise mais caindo pela beirada do campo. Entretanto, o Gnabry, que caiu por ali, fez um bom jogo. Aliás, eu estou gostando do Gnabry, né, nesses primeiros jogos do Bayern de Munique. Eu acho que o Kompany também é um cara que, além de fazer a parte ofensiva, ajudou bastante no segundo tempo na parte defensiva, quando o time já estava vencendo e quando o adversário teve que buscar o jogo. Vamos lá. Lances capitais. O Bayern de Munique, depois dos 20 minutos, começou a jogar até melhor na primeira etapa e teve quase 80% de posse de bola no primeiro tempo. Teve uma estatística também que é bem interessante, que o Bayern de Munique, quando perdia a bola, demorava em média 10 segundos para recuperá-la. Ou seja, prioridade da posse, pressão pós-perda e paciência para tentar achar os caminhos, porque não seria fácil. 3 P's aí que formam a base, basicamente, do que o Kompany pensa de futebol, né? A gente compara muito com o estilo do Guardiola, é exatamente isso. Ele quer ter a bola, quer pressionar rapidamente para recuperá-la quando perder e depois quer girar com velocidade para encontrar os espaços nas defesas adversárias. O Bayern de Munique vai ter muito jogo durante a temporada em que os times vão se fechar. E a gente sente falta de um articulador do meio, que poderia ter sido o Wirtz, que poderia ter sido o Xavi Simons, mas ele está tentando ali encontrar esse cara e até por isso colocou o Olise e o Musiala atrás do Harry Kane para fazer esse papel. Os dois, para mim, jogam melhor por fora. O lance capital do primeiro tempo foi a penalidade, né? Uma bola alçada na área, o Harry Kane cabeceou, a bola bate na mão do jogador que subiu com ele, e eu, sinceramente, não gosto desse pênalti. Acho que o juiz pode dar, é um pouco interpretativo, mas o jogador não pode subir com os braços fechados, né? O jogador tem que subir com o braço aberto. Inclusive o Harry Kane, para cabecear e para ganhar a impulsão e o equilíbrio, sobe de braço aberto. E o jogador adversário também subiu de braço aberto. O Harry Kane cabeceou. Eu nem sei se a bola ia para o gol ou se teria força para matar o goleirão. E mesmo assim a bola pega no braço, o juiz dá pênalti. Harry Kane vai lá e marca o seu primeiro gol da temporada. Isso deu para o Bayern de Munique uma vantagem merecida de um primeiro tempo melhor, em que se propôs mais o Bayern de Munique, que teve o controle total da partida. Só que o gol, ao mesmo tempo, fez o Freiburg voltar para a segunda etapa precisando do resultado. E aí, cara, a gente viu um Bayern de Munique bem desorganizado dentro de campo no segundo tempo. Essa pressão pós-perda não funcionou mais, tanto que a estatística de 55% de posse de bola para 45% para o Freiburg, ou seja, caiu drasticamente, caiu 20%, 25% perante ao que foi o primeiro tempo. O Bayern de Munique se descontrolou nas ações, protegeu muito mal os espaços entre o Pavlovic e a defesa, e por ali o time do Freiburg chegou. O Kimmich muitas vezes passou para segundo volante ali, deixando uma linha de 3 confusa, com o Gnabry fazendo esse papel de ala, né? E, enfim, eu não consegui identificar o que o Bayern de Munique queria fazer, tanto que quase, por alguns momentos, sai o gol do Freiburg e o Kompany tem que mexer no time. Ele coloca o Coman no lugar do Mathys Tel, não gostei tanto assim do jogo do Mathys Tel dessa vez, e coloca o Thomas Müller no lugar do Olise, porque o Gnabry estava bem na partida e o Thomas Müller é mais daquela parte do campo, né? Atrás do centroavante, conseguindo ter boas ações pisando na área. E aí sai o segundo gol do Bayern de Munique, numa bola invertida do Palhinha, que também entrou, né, para proteger a defesa, entrou o Palhinha e o Laimer, invertida do Palhinha, o Gnabry conseguiu um belo cruzamento e o Thomas Müller é muito inteligente. Se ele não é um primor técnico, ele é muito inteligente e ele conseguiu, em um toque, tirar o zagueiro, amortecer para a perna esquerda, batida de manual, né, de cima para baixo, e matou o goleirão do Freiburg, fazendo 2-0. Parêntese para o Thomas Müller. Terceiro maior artilheiro da história do Bayern de Munique, e ele se tornou hoje o jogador com mais jogos da história do clube.
superando Sepp Maier, né? Grande goleiro, campeão inclusive do mundo com a Alemanha na década de 70, campeão da Champions por 3 vezes com o Bayern de Munique na mesma década, e o Thomas Müller chegou a 710 jogos, né? Se tornando o jogador com mais jogos na história do clube, aos 34 anos, acho que faz 35 agora, enfim, o Manuel Neuer saiu lá do gol para comemorar com ele, o time inteiro foi para cima do Thomas Müller, é uma liderança, é o que significa ser Bayern de Munique. Então eu estou muito feliz pela marca do Thomas Müller e também acho que vai ser muito importante para o Kompany utilizar durante essa temporada com mais inteligência do que o próprio Thomas Tuchel utilizou. Não é um jogador que vai fazer 90 minutos todos os jogos, é um jogador específico para determinados momentos dentro de campo. Ele aceita ser reserva muito bem nesse momento da carreira e, cara, foi fundamental, porque o 2-0 tira uma pressão do Freiburg, que estava se criando no jogo, e consegue dar o resultado ao Bayern de Munique. Ainda assim, no segundo tempo, a gente teve alguns erros do Kim Min-jae, alguns erros de leitura também do Upamecano. Como eu disse, achei que os dois foram melhor do que foram no primeiro jogo contra o Wolfsburg, mas ainda há margem para melhorar. E no final, no último suspiro do jogo, uma penalidade que eu também não acho pênalti, né? Um chute ou uma cabeçada, já não vou lembrar, a bola bate na coxa do Palhinha e da coxa do Palhinha ressalta para a mão, para o braço, né? E o juiz dá pênalti, o número 9 do Freiburg vai lá e chuta a bola na arquibancada, isola e o 2-0 permanece. Importante vitória, mais do que a exibição. Eu acho que o Kompany está testando muitas coisas ainda. Estamos num período em que testar é ok, mas assim, não dá para perder pontos. E eu acho que o Bayern de Munique conseguiu cumprir o papel de estrear, não tomar gol dentro de casa e tal. Isso vai ser importante até mais pelo psicológico do que propriamente pelo estilo de jogo. Eu ainda acho que esse Bayern vai ter muitas mudanças do que a gente considera o ideal, e é momento de refletir, né? O que o Bayern quer, especialmente para esse equilíbrio defensivo. O Kompany fez bem no primeiro tempo, fez mal no segundo tempo, e o jogo até em determinados momentos se tornou modorrento, né? Se tornou meio chato ali. Talvez seja mais o estilo do Kompany por essa questão da posse de bola e de priorizar a posse de bola. Mas isso a gente vai ver, porque a gente sabe que o Bayern de Munique é um time de verticalidade, né? Historicamente é um time de verticalidade. Vamos ver se ele consegue encontrar esse meio termo. Beijo para vocês, boa semana e vai Corinthians, hein? Que hoje é aniversário do Timão, parabéns pelos 114 anos de existência e vamos ver se ganha do Flamengo hoje para respirar. Enfim, um abraço para todo mundo. Tchau!